E a gente volta a falar do potencial acordo entre China e Estados Unidos. Isso porque o primeiro-ministro da Suécia confirmou que o país vai sediar em Estocolmo as negociações comerciais entre essas duas maiores economias do mundo. As negociações vão ter início na próxima semana e para a gente falar sobre as expectativas para esse encontro, eu chamo o João Asco, ele que é sócio da Esfera Wealth, que eu tenho o prazer de dividir tela aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Vitor. Tudo certo? Tudo certo. João, quais são as expectativas para essa reunião? O que cada um dos lados pode colocar à mesa como aspectos dessa negociação? E a gente finalmente, a partir dessas falas, por exemplo, de Donald Trump, pode esperar a consolidação de alguma pacificação nessa relação entre Estados Unidos e China ou não? Eu concordo com esse ponto. Eu acho que a gente já vem evoluindo desde aquela tensão máxima de abril. Depois a gente teve encontro na Inglaterra, teve encontro na própria Suíça. Eu acho que ambos os países eles entenderam que esse diálogo, a negociação é o melhor ponto. Eles estão num patamar que ambos precisam negociar. Inclusive, muito da movimentação aí dos mercados nos últimos dias já coloca no preço algumas questões de um acordo ou de negociações mais avançadas. Eu acho que o simples fato de ambos países, mais uma vez, sentarem à mesa em um país neutro, historicamente neutro, Suécia, eu acho que mostra essa intenção de ambos os lados de chegarem a um acordo. Obviamente, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de China, são duas potências, não é num simples encontro que a gente vai solucionar todos os pontos, mas o que o mercado olha, o que o mundo olha nessa situação é a intencionalidade, a intenção de negociar, e isso é muito bom. João, eu já tinha acompanhado exatamente essa perspectiva da consolidação daquele acordo envolvendo terras raras, né? Mas, novamente, a gente viu agora o presidente Donald Trump, inclusive, comemorar aquele acordo com o Japão e ele deu uma sinalização bastante significativa, dizendo, né, que na Truth Social que os países que retirassem ou diminuíssem as suas barreiras, sejam elas, né, barreiras comerciais como um todo, né, sejam tarifárias, não tarifárias, os Estados Unidos estariam dispostos a negociar uma diminuição dessas tarifas. De novo, o que a China pode oferecer em meio a esse cenário, né, em que o principal alvo de Donald Trump no primeiro momento, inclusive, era a China? Essa questão dos metais e terras raras é um dos principais pontos de interesse americano, porque a China ela domina boa parte do processamento desses produtos, que são insumos para várias empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Então, esse é um dos principais pontos de barganha dos chineses. Tanto é que foi um dos destaques, um acerto nessa seara do acordo no último encontro. Eu acho que assim ambos os países eles têm pontos a ceder. Eu acho que de qualquer forma eles não vão conseguir atender todos os pontos que eles desejam, mas só de eles conseguirem sentar e acalmar os ânimos, como vem acontecendo após a escalada de abril, já é um sinal muito positivo para os mercados, e ainda mais depois dessa semana que a gente teve toda essa movimentação lá com a questão do Japão. João, e pensando exatamente nessa perspectiva, a gente acompanhou, né, nessa escalada de tensões, as tarifas recíprocas ultrapassando 100%, 120%, com essa leitura de que, inclusive, qualquer tipo de comércio entre Estados Unidos e China seria censurado. A partir exatamente desse aspecto que a gente percebe uma certa pacificação. O que isso indica acerca exatamente da eficácia desse tarifaço de Donald Trump em meio exatamente a uma premissa de reindustrialização dos Estados Unidos? Por que ceder, então, em relação à China, que seria esse principal inimigo de Donald Trump, e não ceder, por exemplo, em relação ao Brasil? Esse ponto ele é bem simples e direto. A China ela tem um poder de barganha maior, inclusive a União Europeia também tem um poder de barganha maior. O Brasil, nesse caso, ele tem um poder de barganha menor. Então, por isso que a gente continua com essa questão mais nebulosa frente ao Brasil. A China ela é um mercado exportador muito grande.
continua sendo a fábrica do mundo. Várias empresas americanas, quando começaram a surgir rumores do tarifaço, enfim, que esse movimento ia ocorrer, a gente teve um aumento de exportações da China, aquele front-loading das exportações, porque o mercado estava se preparando. E como tu bem disse, as alíquotas naqueles patamares que eles estavam seriam proibitivas, seriam um perde-perde para os dois lados. Então, tanto é que eles chegaram nessa situação de mais um encontro para negociar e chegar no melhor acordo possível para ambos os países. João, e pensando exatamente naquela perspectiva que a gente tinha, ainda tem, acerca da redução do fluxo global de comércio, também do nível de atividade, pensando também nos impactos para a própria economia chinesa, a consolidação de um acordo. Evidentemente, a gente tem que entender quais vão ser os ditames, quais vão ser as alíquotas, mas em se confirmando, o quanto é relevante que Estados Unidos e China cheguem a esse acordo e qual deve ser exatamente o impacto mensurado acerca exatamente desse tanto do nível de crescimento chinês, como, por exemplo, também a manutenção de uma economia que ainda tem algum tipo de conexão significativamente relevante do ponto de vista de comércio global. Eu acho que por uma economia exportadora como a economia chinesa, ela aliviando essa tensão das tarifas, ela consegue continuar com esse fluxo. Vale lembrar que a China, há anos, ela tenta mudar um pouco essa matriz da China exportadora, aproveitar mais o consumo interno, mas eles têm algumas questões culturais, algumas questões estruturais que barram isso. Por outro lado, eles têm um desenvolvimento muito grande industrial, foi um dos países que conseguiu subir a escala da complexidade industrial, desde lá dos anos 80 até os dias atuais, tem uma infraestrutura muito grande. Tanto é que a indústria deles consegue competir com o mundo inteiro, na escala e na tecnologia. Antes a gente acompanhava a questão da China com a União Europeia. A China teve algumas questões com a União Europeia na seara comercial, muito por causa da indústria de carros elétricos, só que é um setor que a Europa não consegue competir com o carro chinês. Por quê? O carro chinês ele tem mais escala produtiva e ele acaba chegando na Europa com um preço que o produtor europeu não consegue competir. Por outro lado, os exportadores europeus também precisam do mercado consumidor chinês, que é um mercado muito grande. João, pensando nos impactos aqui para o Brasil, né? A gente sabe que a China é nosso principal parceiro comercial. A partir dessa taxação ponta a ponta, né? Tanto a taxação de Trump como depois a retaliação, houve muito aquela leitura, né, de que, inclusive, a China poderia escoar boa parte das suas exportações com destino original aos Estados Unidos, né? Um mercado consumidor de mais de 300 milhões de pessoas. E aí havia uma preocupação, por exemplo, por parte da indústria, havia uma perspectiva também de um impacto desinflacionário, pelo menos no primeiro momento, principalmente de bens de consumo. Como é que fica exatamente a relação Brasil e China? Ela pode ser, de alguma forma, impactada caso os Estados Unidos e China, de fato, consolidem um acordo? Eu acredito que não. A gente tem, até pela a diferença dos produtos que são exportados pelos Estados Unidos, tem muita questão tecnológica também. O Brasil ele é um grande exportador de commodities para o mercado asiático. Então, acho que essa questão acaba não afetando tanto a relação Brasil-China, mas o mais importante hoje, o que coloca mais preço aí nos nossos ativos aqui no mercado, é essa questão da relação Brasil e Estados Unidos e como vai ser essa negociação se a gente tiver negociações, obviamente. João, pensando agora na expectativa, na perspectiva, se até com a China, Donald Trump agora está disposto, pelo menos, a negociar, você disse exatamente sobre esse poder de barganha maior, tanto do bloco europeu quanto também dos chineses, para negociar com Donald Trump do que com o Brasil. Pensando na União Europeia como um todo, né, o bloco, os 27 países, em conjunto, formam o principal parceiro comercial dos Estados Unidos em volume de exportações e importações, né, nessa corrente comercial. Com aquela perspectiva de uma taxação de 30%, quais são as chances também dos negociadores europeus serem bem-sucedidos nessas negociações com os Estados Unidos?
acredito que vai existir um movimento positivo entre Europa e Estados Unidos. A relação ela é muito boa. Obviamente, pode ocorrer alguma fricção de um lado do outro, porque uma coisa é a gente estar falando da China, um único país, outra coisa é a União Europeia, um conjunto de vários países, muito heterogêneo, existem interesses diferentes. Se a gente comparar o interesse francês, do interesse alemão, do interesse italiano, por exemplo, eles são diferentes, mas pode haver uma fricção nesse consenso dentro da Europa, mas eu acho que existe uma boa vontade de ambos os lados para negociar, porque é um mercado que consegue absorver muito da questão da exportação americana. Certo, a gente conversou aqui com o João Asco, ele que é sócio da Esfera Wealth, a quem eu agradeço pela disponibilidade para bater esse papo com a gente aqui no CNN Money. Obrigado. Até mais.